Fala galera aqui das quatro linhas da Bíblia, nas quatro linhas da Bíblia, né? Hoje nós temos uma pergunta aqui para a gente discutir com vocês. É a seguinte pergunta: por que as igrejas não pagam impostos no Brasil e como isso funciona em outros países, né? Isso é um tema que tem chamado a atenção, principalmente agora no momento de transição de governo, né? Porque se identificou uma coisa, né? Eu tô aqui na minha tela, e vai aparecer para vocês também aí a dívida ativa de entidades religiosas com a União, ou seja, impostos não repassados à União. Nós temos aqui 3 períodos: Dilma, Temer e Bolsonaro, né. Ah, e o período que as igrejas mais cresceram a sua dívida com a União foi exatamente no governo Bolsonaro, né. Tá aqui os dados, você pode acompanhar os dados na tela. Eh, Só em 2019 foram 763 milhões, quase 1 bilhão, só aqui já é quase 1 bilhão, né. Então nós temos aí uma dívida bilionária, das entidades religiosas que não repassam impostos à União. E isso é um assunto que gera muita polêmica, né. Eu, particularmente, sou a favor de que as igrejas paguem sim imposto. E aí, você, é contra ou é a favor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito bem. Então vamos lá, por que, né, que as igrejas não pagam imposto no Brasil, né? Tô com uma matéria interessante aqui, ah, que diz o seguinte: no Brasil as igrejas e templos religiosos não pagam impostos porque estão entre as instituições que possuem imunidade tributária. E isso está onde? Está previsto no artigo 150, inciso 6 da nossa Constituição, né, que é de 88. O texto garante que qualquer entidade de cunho religioso seja imune a impostos instituídos pela União, Estados e municípios. Então, nem a União, nem Estados e municípios cobram impostos das igrejas, embora gerem receita às igrejas, né? Vamos lá. Entre os tributos isentos estão o imposto predial territorial urbano, que é o IPTU, o imposto de renda, que é o IR, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, que é o ITCMD, e impostos sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, que a gente conhece, né? Desde que os veículos estejam em nome da igreja. Então, uma série de impostos que toda a sociedade paga, menos as entidades religiosas e seus templos, né? Uma das justificativas para a isenção das cobranças é a proteção da liberdade religiosa, já que o direito à imunidade tributária é igual para todas as entidades, independentemente da religião. No entanto, isso não significa que as igrejas estão livres de todos os impostos. As entidades precisam recolher as contribuições previdenciárias dos funcionários e até pouco tempo atrás as igrejas também eram obrigadas a pagar a contribuição social sobre lucro líquido, que era que é o CSLL, né? Só que houve um perdão, o Congresso perdoou essas dívidas e também liberou desse imposto aqui, não é? Como é que foi esse perdão das dívidas das igrejas? Um levantamento divulgado pelo Estadão no broadcast em setembro de 2020 constatou que entidades religiosas deviam mais de 1 bilhão aos cofres da União em dívidas previdenciárias e tributárias. As cobranças eram resultado de multas aplicadas pela Receita Federal após fiscalizações identificarem irregularidades. As dívidas das igrejas foram perdoadas após a aprovação no Congresso de uma emenda incluída pelo deputado federal Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, que é filho do pastor R.R. Soares, em um projeto de lei sobre renegociações de precatórios, que foi o PL 1581 de 2020. Mais igrejas foram perdoadas por meio desse PL. Muito bem. O texto aprovado no Congresso Nacional em 2020 previa 3 pontos: isenção sobre os pagamentos da contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, anistia das multas recebidas pelo não pagamento da CSLL e a anistia das multas pelo não pagamento das contribuições previdenciárias.
O presidente Jair Bolsonaro, do PL, chegou a vetar os 2 primeiros pontos do projeto, com a justificativa de que o dispositivo foi aprovado sem compensação fiscal e a sanção poderia ser classificada como crime de responsabilidade. Porém, na ocasião, ele deu o aval para a Câmara derrubar o veto e foi o que aconteceu. A Câmara acabou derrubando o veto, né? Em março de 2021, o Congresso rejeitou o veto e anistiou as dívidas tributárias das igrejas. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa é de que o perdão represente uma renúncia fiscal de 1 bilhão e 400 milhões entre 2021 e 2024. Imunidade tributária sobre igrejas em outros países. Como é que funciona isso? Vamos saber agora. Não é só no Brasil que as igrejas religiosas gozam de imunidade tributária. Nos Estados Unidos, por exemplo, as igrejas e templos religiosos são isentos de impostos federais e de imposto de renda. Porém, há um órgão do governo que fiscaliza se as instituições não são usadas para fins políticos, exatamente o que devia ser no Brasil também, que eu concordo plenamente. Caso uma entidade participe de campanhas ou faça lobby legislativo, ela pode perder sua isenção. Imaginem no Brasil assim, quantas igrejas teriam perdido a isenção e já teriam que pagar imposto agora, hein? Fazendo campanha massiva para um candidato. Na Europa, boa parte dos países não cobram impostos das igrejas. Em alguns lugares, alguns países, além de não pagar impostos, as instituições ainda recebem o imposto religioso dos fiéis. Alemanha, Itália, França, Islândia, Suécia e Dinamarca são alguns dos países onde os cidadãos contribuem com a igreja por meio do imposto de renda. Então tem esse outro lado também, né, esse outro formato aí de tratar os impostos. Já na Argentina, todos os templos religiosos devem pagar impostos, com exceção das igrejas católicas, né? Então o que nós temos? Eu sou a favor, já pedi para você dar sua opinião, né, aqui no canal, aí nos comentários, se você é a favor ou contra. Eu vou deixar até uma enquete aí, tá bom? Para você acessar o link e deixar lá a sua opinião, de sim ou não. Eu sou a favor, né? Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Sobre os impostos, né? Vamos lá. O que a Bíblia fala, né? Vamos lá. Jesus nos deu um exemplo de boa cidadania ao pagar impostos. Ele pagou imposto, Jesus, né? A Bíblia diz em Mateus 17, 27, assim: mas para que não os escandalizeis, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lhe o dá por mim e por ti. Quer dizer, paga o imposto, né? Ele mandou Pedro fazer isso, certo? Jesus também aconselhou que paguemos impostos. Então, nesse caso aí, a Bíblia fala lá em Mateus 22, 17 a 21, assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César? Perguntaram os fariseus. Ou não? Jesus, porém, percebendo a malícia, respondeu: por que me experimentais? Estão me testando por quê? Seus hipócritas. Mostrai-me a moeda do tributo. Deixa eu olhar aqui. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhe Jesus. Ele perguntou para eles: de quem é esta imagem? De quem é a cara e a inscrição, o nome de quem está nessa moeda? Eles responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Jesus colocou bem claro, né? Então ele aconselhou a pagar imposto. Os cristãos devem pagar sem imposto, seus impostos, né, de boa vontade. A Bíblia diz também lá em Romanos 13, 5 a 7, pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo. Daí a cada um o que ele é devido, né? Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Né? E eu quero já aproveitar e perguntar: por que os evangélicos, a maioria, por que os pastores evangélicos não concordam que a igreja pague imposto? A igreja vive dizendo: olha, faça isso, faça aquilo, da Bíblia, né? Cumpra a palavra de Deus, faça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. E aí, por que esses versículos vocês não querem praticar? Por quê?
A maioria dos evangélicos, a maioria dos pastores, ou a grande massa, quase todo mundo mesmo, né? Não quer que a igreja pague imposto. Deveriam ser os primeiros a dizer, nós vamos pagar imposto para cumprir, né, a palavra de Deus, para obedecer a Bíblia, mas não é isso que acontece, né? Muito bem, também diz as escrituras, seguinte, lá em Romanos 13:8, Paulo escrevendo aos Romanos, né? Capítulo 13, versículo 7 e 8, diz assim, ó, dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então vamos lá, evangélicos, vamos lá, pastores, passem a exigir, esse é meu desafio para vocês, passem a cobrar, exigir do governo e do Congresso que aprove a lei que obriga vocês a cumprir a palavra de Deus, ou seja, a pagar imposto. As igrejas têm que pagar impostos, né? Principalmente aqui no Brasil, em que as igrejas foram usadas politicamente para eleger um candidato. Se fosse nos Estados Unidos, já teriam perdido a isenção, né? Então é isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia mostra, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos chegando aqui ao final, certo? Então fica aí o meu desafio, ok? Façam o que diz a Bíblia, pastores e evangélicos. Concordem e cobrem que o governo e que o Congresso Nacional criem uma lei que tire a isenção. Uma PEC, na verdade, porque é na Constituição que está, no artigo 150, né? A isenção das igrejas evangélicas e dos templos, né? As entidades religiosas no geral, né? Cobrem isso, que alterem a Constituição por meio de uma PEC que diga que vocês vão pagar imposto. Aí a gente vai começar a ver a coisa por outro lado, né? Até porque a gente sabe que em muitos lugares, em comunidades religiosas, o dinheiro, né, serve para beneficiar poucos dentre aqueles milhões que contribuem. Então, gente, essa é a mensagem de hoje, o texto de hoje é esse. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, ok? E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá beleza? Então, e por último, não esquece, hein? Dê sua opinião, você é contra ou a favor? Eu vou deixar o link para você votar, para você dar sua opinião de sim ou não, se você é a favor ou não das igrejas pagarem imposto e pagarem a dívida monstruosa, bilionária que tem com o governo, com a União, né? Valeu, gente, até mais. Valeu, galera.